Ninguém tá te vendo, cara. Histórias Ninguém. arcaicas. Né? Não tão me vendo. Você tem que trabalhar. Trabalho. Mas hoje é sábado? Deus, Não trabalho tá de sábado? Nunca Não trabalhei. trabalho de sábado. Nossa, trabalhei muito sábado aqui no Canadá, hein? Puta que pariu. Paguei minha viu? língua. Vai, Praga. tá vendo? Fiquei acho que uns 8 meses sem saber o que era final de semana. É, sábado e domingo, velho. Pra mim não tinha. Pra mim era segunda, terça e quarta. No final de semana. Então, mas puta final de semana generoso, então. 3 dias de Também, folga. 3 tá reclamando dias. do quê? Quer mais o quê, né? É o quê? Que Quer dirigir mais ônibus você escolar agora? Agora Aí quer seria sentar na muita janela do diversão, ônibus né? escolar. É. Não é possível que tenha um trabalho desse tipo. Aí seria muita diversão. Bom, Boa vocês noite, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, não, a gente termina com a apresentação, né? Mais legal. É verdade. Vocês que não são meus irmãos, mas são meus brothers, né? Estamos aí mais um dia. Essa foi ensaiada. Essa foi. Estamos aqui mais um dia sobre o olhar sanguinário do vigia. Do Viginha. Com essa frase icônica. Ele tá esperando desde a terça-feira passada para lançar essa do brother. Né? Não, foi essa Estou semana. aqui com Caio e Phil Sherry. Estão escrevendo um livro, vem pra cá. Então hoje vamos falar de conflitos. Conflitos entre as gerações. Mas é treta? Treta. Estou sentindo uma treta. Tá. Então, é um assunto bacana. É tetra. É tetra. Chama o Galvão para gritar. É tetra. Eu não pesquisei muito, mas é um assunto recorrente, né? A gente vê direto por aí em outros podcasts e outros YouTubes da vida. É um assunto bacana. Ele pode pender aqui tanto para um lado mais sério da conversa, como a gente pode partir para um lado também mais divertido e falar dos conflitos de geração entre games, entre filmes e mídias também é legal falar sobre isso. Antes de mais nada, queria dizer que apesar de você ter dito que não pesquisou muito, você tem um diferencial entre nós. Eu? Você. Eu e o Caio, nós não temos filho. Ah, tem razão. Uhum. E isso Quantos vai ser anos de interessante. pesquisa você já fez, então? Tá 4 anos de pesquisa 4 anos de pesquisa. Então. É e muito porque patrulha canina. geralmente, quando a gente fala de conflito de gerações, tem duas formas de ver isso. Ou a gente pega aquela formulinha quadradinha de que a geração tal, aquela geração que nasceu de um ano até o outro e tal, e blá blá blá. Ou a gente olha para nossa geração, que é nós mesmos, nossos pais e possivelmente os nossos filhos, no seu caso, o seu filho. Sim. Então, uma forma de você analisar diretamente o conflito de geração é ver o que o seu pai fazia, comparar com o que você faz, tentar comparar com o que o seu avô fazia. Com os avós eu ainda consigo, que eu convivi com meus avós, com um avô, né? E minhas avós, as duas, estão vivas ainda, então dá pra... E no seu caso, agora você pode comparar com o que o seu filho vai fazer. Exatamente. Ou, peraí, deixa eu fazer uma retificação aqui. Ô, Caio, você não tem filho não, né? Eu não tenho filho que eu saiba. Ah, então tá bom. Talvez tenha algum perdido aí no Mediterrâneo, né? Talvez. Por aí, não se sabe. É complicado, às vezes, mas... É complicado. Tem vezes que você se acorda com uma certa amnésia e você tem quase certeza que você fez tudo que você lembra. E deixa eu te fazer Você só não lembra daquela parte, né? Deixa eu fazer uma pergunta para o Caio. Você já passou com sustinho já? Defina, sustinho. Ai, tô grávida! Tá nada, não, tá nada. Não, nunca. Tá nada. Aí desceu e você fala, ufa. Não, mas isso Não? é uma coisa que me colocaria muito trabalho. Nunca passei, mas me daria trabalho essa discussão. Porque, tendo crescido no Brasil,
vindo de família italiana, você tem uma opinião que te enfiam na cabeça já a respeito dessa conversa, né? Desde criança. Acho que em qualquer sociedade, mas tudo bem. Mas nos países de língua inglesa aqui, é o contrário. É muito mais comum do que qualquer pessoa pode imaginar a quantidade de gravidez abortada que tem na adolescência aqui do que é divulgado. No Canadá, a propósito, é legalizado o aborto. Sim, aqui também. Toda vez que uma mulher engravida, independente de qual for a situação ou da onde ela vem, a pergunta que o médico faz é: você quer continuar essa gravidez? É a primeira pergunta que ele faz. E se ela disser... Tem um prazo, tipo até tantos meses ou não? Acredito que não, mas eu vou procurar saber. Eu acredito tipo, que se não. ela quiser abortar com 9 meses ali, tal, tá dentro? Eu acho que não mais. Eu acho, não tenho certeza. Eu preciso pesquisar. Eu acho que enquanto é feto, sim. Tá. Depois que virou, ou melhor, enquanto é embrião, sim. Quando vira feto, aí talvez já precisa fazer alguma coisa. Mas Entendi. o exemplo da minha cunhada, que era a segunda gravidez dela, ela foi no médico e a primeira pergunta que se faz é: você quer continuar essa gravidez? A Tataína acabou de gritar aqui atrás, até os 3 meses. Eu acho que deu pra ouvir. Oi, o Marlene. Ponto, Oi, Marlene. Meu ponto que falou. É a Marlene falando com você. Eu acho que saiu na gravação, tá? Depois eu testo. Tá bom. Então, no Brasil, essa discussão não tem fim nunca, né? Aqui é extremamente complicado isso. Inclusive em casos extremos, cara. Porque eu me lembro que alguns anos atrás, aí, não sei se foi um pouco antes da pandemia ou na pandemia, não me lembro agora. Apareceu uma menina que tava 10 anos e tava grávida. 10 anos. E foram ver, tava grávida do tio. Uau. Aí foram averiguar a história. O tio molestava dela há muito tempo. Tanto que o médico disse que, na entrevista, né, passou na TV aberta, não sei se isso é verdade ou não, mas ele disse que o fato dela ter sido molestada induziu a que ela tivesse a menstruação já, né? Com 10 anos. É como se o corpo dela entendesse que ela já tá pronta para isso, né? Então ele disse que foi uma indução, assim, foi mais rápido. Tudo bem que tem meninas hoje que menstruam com 9, 10, 11, né? Mas foi uma indução e ela engravidou. E foi, tipo, unânime, a advogada lá conseguiu eliminar que, ainda tem 10 anos, como que ela, né, não tem nem do tio ainda, né? Que jeito que essa criança vai nascer? E conseguiu fazer o aborto. Mas, mano, foi uma discussão monstra, um monte de gente xingando ela, que ela tinha que ter o filho sim, que não sei o quê. Cara, eu nesse caso específico, eu era a favor do aborto com certeza absoluta, cara. Porque não tinha condição de uma criança de 10 anos ser mãe, ainda o tio mais é pai. Com essas condições. Condição de abuso, né, cara? De muitos Mas, anos. no geral, você não é a favor? Cara, eu sou em alguns casos, né? Eu não sou eu não sou a favor, acho que no caso da patifaria. Tipo, a pessoa não se cuida, sai transando sem se proteger e foda-se. Aí eu acho que também é sacanagem, né? Pô, tem pílula, tem camisinha, tem um monte de métodos pra você não engravidar. Aí você fica fazendo de qualquer jeito? Aí eu acho meio sacanagem. Tá, mas o quão relevante você acha que a sua opinião deveria ser? Ah, não sei, cara. Não sei se a minha opinião deveria ser relevante, é só a minha opinião. Mas também não tô pondo regra. Tipo, acho que tem que ser o que tem. Porque eu pensava dessa forma também. Bem parecido com a sua, tá ligado? Mas aí passou um tempo, foram surgindo outras discussões, e eu percebi que esse não é um assunto que nos diz respeito. Segundo, que a gente não está em posição de julgar. Ah, mas você fez aquilo ou não fez aquilo. A gente tem que se isentar dessa parte. E é por isso que eu acho tão interessante essa política do Canadá. O cara não quer saber se você é casada, se é o seu primeiro filho, se é o seu segundo filho. A única coisa que ele pergunta é: você quer ou não quer continuar essa gestação? E eu acho que o futuro tem que caminhar para esse lugar aí. Pau no cu da sua opinião, pau no cu da opinião do médico, pau no cu da opinião de todo mundo. No fim das contas,
é a mulher que tem que definir se ela deve continuar a gestação ou não. Só. E ela sabe as razões dela. A vida é dela. É como se a gente estivesse decidindo ou opinando pela vida dos outros. Eu acho isso horrível. Sim, nesse ponto eu concordo. Por isso que eu te perguntei se tem um período, um prazo pra fazer isso, entendeu? Parece que sem qualquer situação tem. Mas aí eu tenho certeza que existem exceções. Por exemplo, má formação. E Sim. no meio da má formação é possível interromper também. Você tem uma isso. opinião parecida, cara? Eu tenho uma opinião parecida. Eu só acho que, no final das contas, eu ainda concordo mais com cada caso é um caso. Porque, por exemplo, se for uma relação super sadia, onde acontece um acidente, eu acho que o pai também deveria ter um pai responsável que quer ser parte daquele relacionamento, também deveria ter o direito de ser ouvido, né? No sentido de extremos, tipo estupro, tipo todas essas festinhas de universidade que acontecem ao redor do mundo, que vão acabar nos tribunais e muitas vezes não dá em nada, e é quase sempre a mãe que sai prejudicada, ou a possível mãe, né? Eu acho que tem que ter o direito de ser abortado, sim, porque muitas vezes é uma coisa tão complexa, tem tantas formas de se desenrolar esses casos quando eles vão parar no tribunal, porque a maioria desses casos são a palavra de um contra o outro, não tem evidência de nada, né? Então, quantas histórias de Boa Noite Cinderela você já ouviu? Quantas histórias assim que até política em universidade e até em ensino médio, para falar a verdade, sempre que você sair, não saia sozinho, não aceite drinks de estranhos e assim por diante, porque muitas e muitas vezes acaba em gravidez indesejada, essas coisas. E então eu acho muito complicado ter uma regra que é tipo preto e branco e ser decidida desse jeito. Mas eu acho que também tem muitos relacionamentos sadios que pode ser que aconteça uma gravidez indesejada. E aí eu acho que sim, a mãe tem que ser a pessoa que tem que ser ouvida com mais cuidado, né? Lógico, porque a vida dela é que vai mudar mais do que de todos os outros envolvidos. Mas eu acho muito complicado, por exemplo, digamos... A parte, assim, se é uma gravidez adolescente, digamos que... Independente de idade, você está num momento onde, ou então você nunca planejou ter filho, ou você está num momento que você está se focando na sua carreira e tal, e acontece. Eu acho que tem muita gente que teria esse ímpeto, assim, de, poxa, vamos dizer assim, de improvisar, não é exatamente isso que eu queria dizer, mas falar, não era parte dos planos, mas nós temos um bom relacionamento, nós somos felizes e tal. Eu não sei se só porque não era a hora certa, que não era planejado, já imediatamente as pessoas deveriam recorrer para aborto. Entendi. Às vezes eu acho que por isso que eu comecei essa discussão dizendo eu me colocarei numa situação muito difícil se acontecesse comigo, porque eu não tenho vontade de ter filhos, nunca tive. A minha parceira, mulher, tem o mesmo ponto de vista do que eu. Minha até parceira, o momento. ser humana, Sim, sexo feminino. Ela tem a mesma... Bem, você zoa, mas entre idiomas, isso daí complica a sua cabeça às vezes. Então eu não sei direito o que é seguro dizer mais. Tá certo. Mas até então ela tem a mesma opinião do que eu. Ela também nunca teve vontade ou intenção de ter filhos. Só que ela é um pouco mais nova. Então isso pode mudar no futuro. Eu acho que se acontecesse uma gravidez indesejada para nós, eu estaria numa posição muito difícil, que não seria imediatamente uma decisão assim automática. Não, vamos tirar porque a gente nunca planejou isso. Eu não acho que seria fácil pensar desse jeito para mim. Acho até que é difícil sugerir isso. Muito. Porque existe uma diferença entre a pessoa te perguntar, olha, eu quero, isso aconteceu e eu quero saber sua opinião. E ela te informar que isso aconteceu e você sugerir que ela faça. Sim. Existe uma diferença enorme. Nossa senhora, é um abismo. Exato. E no seu caso, Henrique? E no fim das contas, a decisão é da mulher, cara. Porque sim, eu acho que você falar, num relacionamento sadio, o homem
deveria participar. Eu acho que sim também, porque a menina não fez isso sozinha, mas a questão é que todo o ônus é da mulher, cara. E Sem aí dúvida, é muito sem foda. dúvida. Eu só acho assim que uma relação para dar certo, as pessoas precisam ter honestidade, entendeu? E eu acho que se a mulher já fez a cabeça assim desde o primeiro minuto, não, eu não quero ter esse filho, mas o homem nunca diz que vai contra a vontade dele, Uhum. isso daí, mesmo que seja depois, ou enfim, eu acho que você vai vai plantar a semente ali de um problema que no futuro pode ser muito maior, de discórdia entre os dois. Ah, mas Sem dúvida. um aborto nunca vai ser suave pra ninguém, não, cara. Exato, forma exato, alguma. exato. Mas por isso que, mas assim, eu acho que a mulher sim leva quase tudo que tem a ver com isso nas costas, mas o homem deve ser parte, seja de qualquer caminho que a decisão final for. Eu acho que tem que ser tomada a decisão a dois. Eu acho também que nesses casos que tem a ver, a gente ouve muito isso em festa de universidade e tal, né? Que tem gravidez indesejada e as coisas ficam feias, vão acabar em tribunal e tal. Eu acho que a penalidade para esse tipo de coisa, se a culpa for comprovada, tinha que ser severa, porque a molecada de faculdade leva muito na brincadeira esse tipo de coisa. E você pode destruir a vida de uma pessoa, né? E vai, Aliás, no fim das mais de contas. uma. E vai. Mais de uma. Porque mesmo que haja o aborto, vai continuar o trauma. Sem dúvida. dúvida, sem O que dúvida. você ia Ou então, perguntar? Se no seu caso, se por acaso acontecesse um acidente, você pensa, ficaria com o filho, abortaria? Eu Na não sei. situação atual. Eu não sei. Vou te falar a resposta de ontem, porque a gente conversou sobre isso esses dias. A minha mulher não quer ter filho. Eu não quero ter filho agora. Mas eu não tenho essa resposta escrita na pedra. Eu não quero ter filho daqui 5 anos. Eu Certo. acho que em algum momento, quando eu tiver uma segurança financeira, talvez eu queira. Talvez. Eu não sou. Eu sou conhecidamente famoso por não ter muita paciência com criança, não ter muito jeito com criança. Não sei como eu resolveria isso se eu fosse pai. Mas não é algo que está completamente descartado, mas atualmente sim. Então, se acontecesse isso amanhã, provavelmente seria abortado. A gente entra num assunto agora interessante. Até agora a gente consegue começar a falar os conflitos de gerações, né? eu acho que isso abriu num ponto mais crucial que tem. É sensacional. Então Pra falar vou a até fazer um parênteses aqui, que pode ser que a gente entre em alguma seara de assunto delicada. Seara, quero uma sadia. Perdigão. E eu sou... E como vocês sabem, eu sou chorão pra caralho, então pode ser que, dependente do assunto, eu possa me emocionar muito aqui nessa gravação com vocês. Ai, se emociona. Já deixo claro esse ponto. Tudo ensaiado, isso aí tava tudo no ensaiado. script. Já está aqui, eu Falso pra tô com o caralho. teleprompter aqui na minha frente. Chorar agora. Vai ter um corte pra você colocar o colírio no olho, tá? Isso. Igual. Pimenta. fazer uma aspas aqui. Momento de Colírio. diversão. Eu lembro de um show do especial do Roberto Carlos, que ele tava tocando uma música qualquer. Você lembra disso? Um ator da Globo mostra, cara, a câmera pega ele pingando assim, ó. Aí a câmera corta e volta pra ele, tá escorrendo a lágrima assim, ele cantando a música. Falei, meu Deus, não acredito que ele fez isso. Isso aí é original. Original, rapaz. A magia da televisão desfeita em 10 segundos. Nossa, esqueci o nome do ator, não lembro quem era. Enfim, você disse que... Do molho terno. Era esse, não? Não, é um trocadilho bom, velho. Esse aí é do Jubilula, velho. É. Nossa, entregamos a idade. Geração. Você disse que você é conhecido por não ter paciência com crianças e tudo mais, né? Eu também me considerava uma pessoa que não tinha muita paciência com criança, não sabia brincar direito e tal. Mas depois que eu fui pai, parece que foi tipo na Matrix, assim. Eu fiz um download que eu não tinha. E é muito louco isso, porque é louco mesmo, porque eu não consigo nem explicar pra vocês, porque vocês não são pais. Talvez tivesse alguém que pai junto com a gente, acho que ia concordar comigo. Mas vira um negócio, uma chave na sua cabeça, sei lá, você toma um Hadouken,
Vamos deixar claro uma coisa. Você é um Hum. pai que participa, né? Cara, eu faço o possível. Não. Você é um pai que participa. Sou, tá. Puta que pariu. Não tem o que discutir isso aí. Você conhece gente que tem filho e não vê o filho. Tem. Não cuida do filho, não participa, não... Malemar paga a pensão. É. Então, a gente tem que deixar claro que você é um pai que participa. Sou. Então, deixa claro, eu sou um pai que tô presente. É. Mas é louco porque vira uma chave na sua cabeça, um negócio realmente inexplicável, assim, e cara, e a partir daquele momento você se torna outra pessoa. É muito surreal, realmente, assim. Eu não imaginei que ia acontecer isso. Eu achei que, tanto que eu ficava pensando, como que eu vou fazer, como que eu vou lidar com ele, como que a gente vai brincar, né, porque tal, como que eu vou ter jeito, e, mano, eu tinha todo jeito, e eu tenho até hoje. Aí, e a partir de hoje, eu passo a ter mais compaixão, eu tenho mais por outras crianças, entendeu? Porque eu não tinha, né? Hoje eu vejo criança, vejo assim, eu já me sinto diferente no trato com crianças. Mudou completamente. Eu acho que por isso isso que eu quis dizer quando eu estava tentando falar o negócio da decisão como casal, especialmente de ter os filhos, mesmo que forem gravidez indesejada, justamente por isso. Porque apesar da mãe carregar todo o fardo, né, da gravidez, enfim, de 20 anos além disso, o fato do casal tomar a decisão é justamente isso. Se o pai for desaparecer, eu acho que importa muito menos. Mas se o pai for super participativo, poxa, aí de repente você pode, do mesmo jeito que a gente tinha falado, mudar a vida de uma pessoa ou mais para o negativo, eu acho que você vai mudar a vida de uma pessoa ou mais para o positivo, porque você pode fazer uma coisa que tenha sido uma surpresa dar certo também. Essa discussão sobre Peraí, ter ou não ter aqui. filhos, ela pode parecer desconectada com o nosso tema. Uhum, Mas não é. Não tá não. Não é. Sabe por quê? Porque ter ou não ter filhos responde a sua pergunta de você querer uma outra geração ou não. Exato. Eu acho que é a questão fundamental, né, da coisa das gerações, parte disso. Querendo ou não, quando você tem um filho, quer você esteja planejado ou tenha escrito antes ou não, vai implicar diretamente no que vai acontecer depois, né? Não tem como escapar disso. Pergunto para você, Caio. Eu vou fazer uma também depois, vai lá. E não quer ter filhos. Diga-me. Por que você não quer ter filhos? Tem alguma razão maior? Tem algumas razões maiores? Eu costumava dizer, isso foi mudando com o passar do tempo. Eu costumava dizer, eu não sei nem cuidar de mim mesmo, como é que eu vou cuidar de outra pessoa? Eu já disse, eu não teria sem estabilidade financeira. Já disse, eu não tenho tempo nem para mim mesmo, como é que eu vou arrumar tempo para outra pessoa? Mas já passei pela fase também de, sabe aquela coisa que todo adolescente nervosinho tem, de querer se colocar como juiz do mundo e falar quem que traria mais uma vida para o mundo do jeito que o mundo está indo, né? Que ninguém deveria ter o direito de se colocar nessa posição, mas enfim, acho que muita gente já passou por isso. Depois você fica mais velho, você fica mais sossegado com as coisas. Ou pior, né? Porque tem gente que piora, vai daí para pior. Mas enfim, eu não tenho uma resposta concreta hoje em dia. Não sei reduzir a uma razão o porquê. Eu acho que eu só não sei, às vezes eu teria um pouco de medo de decidir ter um filho e não agregar nada na vida desse filho, sabe? De Impossível. não fazer meu trabalho direito. Impossível também. Eu falo isso pros dois. Eu conheço os dois tão profundamente a ponto de dizer, sim, vocês seriam ótimos pais. Obrigado. Sem dúvida. Sem dúvida. E todos esses, entre aspas, medos que você teve de estabilidade financeira, de tempo, de não, sei lá, não saber cuidar, eu tive a mesma coisa. Certo. Tanto que eu não tenho estabilidade financeira ainda hoje, tempo menos ainda, né? E, cara, tudo isso é superficial, cara. Superficial. Eu achei que eu não ia dar conta, que não ia dar certo, que não ia conseguir. E tá aí, cara. Meu filho tá maravilhoso. Tá uma criança super educada, super
de bom caráter, eu quero dizer. Eu tô conseguindo, eu não, né? A família toda tá conseguindo dar uma estrutura para ele legal. Ele é uma criança boa, uma criança bacana. Teria Sabe? outro se as ele é condições feliz. fossem favoráveis? Cara, eu conversei com a Karen sobre isso. Se na atual situação tivesse melhor, mais estável, isso eu digo financeiramente mesmo. Acho que sim, acho que eu teria outro sim, porque é legal demais. Mas na atual situação que a gente se encontra, que não tá fácil, aí já é loucura. Assumir uma outra vida assim já Porque é. tem um outro detalhe que a gente não está levando em consideração. A gente está levando em consideração o que a gente acha. Mas Uhum, para fazer filho precisa de dois. claro. E a outra pessoa, nesse caso, vai ser uma mulher. E aí, uma das coisas que eu converso bastante com a Tataína é o tempo. Porque para o homem não é tão relevante, mas o tempo para a mulher é. Uhum, Então, essa decisão ela tem prazo. tem um prazo, exatamente. Porque a gente sabe, de 35 pra frente é uma gravidez de risco, né, cara? Sempre é, né? Daí pra frente já é mais complicado. Atualmente não. Atualmente essa margem esticou. A medicina tá melhor, mas Mas mesmo ainda assim, assim é né? complicado. E até o prazo mesmo de, tipo, você ter um filho muito velho, pra você ter, entre aspas, a energia pra conseguir cuidar dele, viver bem com ele, entendeu? Porque de repente Tem esse detalhe. o moleque vai estar com 15 anos, você vai ser um idoso, né? Eu Sim. tenho uma amiga que ela tem um pouco menos do que eu de idade. E quando ela era adulta, jovem adulta, 20, os pais dela já eram idosos. Foi exatamente esse caso. Eles tiveram um filho bem maduro já. Quando ela fez 20, eles já estavam com pai com 70, mãe com 60 e tralalá. A gente não convivia com essas pessoas porque elas tinham outro ritmo. Eu acho que o prazo, de acordo com a medicina, com a biologia, vai se estendendo até onde você pode ter uma gravidez Sem relativamente saudável, né, sem risco. Mas isso é uma coisa que conta muito. Eu conheço aqui, hoje em dia é muito normal as pessoas decidirem primeiro conseguir uma boa estabilidade da carreira, né, avançar bastante para depois ter filho, que no passado era, pelo menos para o homem, quase sempre a carreira não ia ser interrompida, né? E a mulher, sim, dedicava o seu tempo para cuidar das crianças, mas de um tempo para cá isso vem mudando bastante. Hoje em dia tem muita mulher que tem trabalhos que são mais rentáveis do que o do homem, e aí é o homem que tem que dar um break na carreira para a mulher conseguir continuar trabalhando. Isso eu acho legal demais, cara. Só conheço um Acontece caso muito. Assim. Nossa, eu acho que a maioria das gravidezes Gravidezas, que fala. que eu presenciei aqui, de gente conhecida, a maioria das vezes foi o homem que ficou em casa, porque se o cara trabalha, por exemplo, um trabalho mais flexível, que é pago por hora, ele tem como escolher um pouco mais. E às vezes a mulher tá num caminho de carreira mesmo, que se você tirar aquele tempo, você vai ou ser desfavorecido no trabalho ou até correr o risco de perder a sua vaga. Uhum. Né? Então, como creche, babysitter, enfim, tudo que é relacionado com isso é muito caro, às vezes compensa mais um dos pais ficar em casa do que ter esses custos extra até a criança poder ir para a escola. Isso eu acho bem legal, cara. Acho que eu perdi um pouco o fio da meada do que eu ia falar, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Continua. Sem problema. Eu ia dizer que eu acho legal essa troca, porque ainda é, né, muito machista, né, cara? Tipo, a mulher engravidou, ela vai ficar, ela vai cuidar e você continua a sua vida. O homem continua trabalhando, vê a criança quando ele quer, quando dá tempo, né? É complicado, né? Exato. E aí o que eu ia citar é exatamente isso que vocês falaram antes. Os casais que eu vi que tiveram filho já depois dos 40, tudo bem, a maioria não é gente que se cuida e tudo mais, mas assim, estão sempre exaustos, assim, sem dormir, porque aquela criança é impossível não se tornar a sua prioridade número 1, né? Não tem como. Todo o resto na sua vida vai girar em torno daquilo. Quer dizer, depende, né? Tem pai aí que não tá nem aí, né? Realmente, tem, mas eu quero dizer assim, para pessoas, vamos dizer para pessoas que têm a responsabilidade, tiram a responsabilidade para si ou chamam a responsabilidade de
ter filhos e criar da melhor forma possível, eu acho que é impossível não se tornar o foco da sua atenção, né? De toda a sua energia. Então eu vi muita gente, assim, muito, muito cansada sempre, porque, eu não sei, tá aí uma questão que pode gerar uma discussão para outro momento, mas existe idade certa para ter filho? A gente deveria ter filho quando é jovem? Não sei. Talvez tenha suas vantagens. Eu me recordo da minha adolescência ali, 16, 17 anos, eu tinha vontade de ter filho novo, para quando eu tivesse numa idade ainda bem ativa, ele já tivesse maduro para conviver comigo, entendeu? Para ser seu brother, né? Era uma ideia assim. Mas, enfim, hoje, porra, eu vejo meu pai tá com 61, e tá bem pra caramba, entendeu, cara? Sabe? É que a gente olha para gerações antigas, né? A pessoa de 60 tava com o pé no caixão, né, cara? Já era um velho mesmo, né? Hoje não, hoje as coisas são melhores, né? Um velho fudido, capenga. Um velho fudido, Falando hoje de não, coisas de conflito generacional, né? Eu conheço pessoalmente 3 sexagenários que tiveram filho nos últimos 2 anos. Com mulheres muito mais novas, mas enfim. É engraçado, porque aquele cara vai ser o vô daquela criança, não é o pai. Enquanto, né, a sua porra não virou leite em pó, é possível. Não, é possível, mas a cena em si é um pouco cômica. Porque a cena é melhor não pensar, né? Tá certo. Melhor não pensar. Mas aquele cidadão brincando com a sua cria, o seu neto, todo mundo vai pensar que é o vô e não é o pai. Exatamente. Que nem Henrique, o seu pai tem quanto, João? 73, 74, alguma 10 coisa. anos mais ou menos. Não, calma, que eu tenho uma informação importante que eu nunca deveria esquecer isso. Meu pai é de 1950, então esse ano ele faz 73. 73. Matemática fácil, pô. Tá fácil. E como é que eu nunca lembro a idade do meu pai? Me falaram esses dias isso aí, cara. Você é burro, seu pai nasceu em 50, seu otário. Como é que você não sabe a idade do seu pai, seu ignorante? Agora eu não esqueço mais. Seu pai é 12 anos mais velho que o meu. Meu pai é de 62. Mas meu pai não parece um velho também, não, cara. Não, seu pai tá bem pra caceta, cara. Porra. E o pai do Caio também. Seu pai tá com beirando os 80 já, né? Eu acho que ele faz 77 esse ano. 77. Pô, seu pai tá muito bem também, cara. Tá bem, cara. Tá bem. Entendeu? Não toma um remédio. Então, tá um touro. Vocês tiveram 2 pais já mais velhos que o meu, entendeu? Mas é que eu escolhi, né? Isso que eu ia perguntar. Falando agora... pai muito novo é ruim. Como é que não sabe nada? Das gerações. Outra coisa para outra discussão, mas a gente vai chegar no estudo da genética daqui a pouco, onde não vai estar muito longe da realidade isso aí. Agora, os seus pais, eles quiseram ter filhos? Ou os meus sim. Foi tudo acidente? Não, os meus sim, planejado. Pelo menos é a história que eles contaram. Eu não sei, eu não tenho essa resposta, mas eu vou dizer que não, porque a minha mãe nunca se casou com uma cerimônia. Foi tipo, casou na casa de alguém para assinar o contrato lá e casou. Tá. E eu tenho quase certeza que isso só aconteceu porque ela estava grávida. Então eu acho que não, eu acho que nem o meu irmão nem eu fomos planejados. Foi acontecendo, saca? Entendi. No meu caso também. Meus pais engravidaram e tinham 18 anos, cara. Eles namoravam e sem dúvida alguma foi acidente, né? Óbvio. Mas o segundo? Também foi. Eu. Sei. Estou aqui. Estou aqui querendo ter. A gente abre uma outra margem de discussão, tipo, por mais que eles não tenham querido engravidar. Quisto. Quiseres. Quiserido. Nossa, agora fodeu. Agora deu um erro 402 aqui no Windows aqui, ó. Por mais que eles não quiseram ser. Puta, eu tenho muito orgulho dos meus pais, cara, porque eles criaram a mim e meu irmão de uma maneira muito boa, assim, mesmo com todas as dificuldades. Resumindo tudo aqui, a história que eles criaram com muita vontade, com muito amor, assim, sabe? Vou aproveitar esse gancho aí que você deu
para fazer uma pergunta. Uma pergunta não, um subtema da nossa discussão. Você falou que seus pais te criaram muito bem. Então a gente vai entrar num tema agora sobre o conflito de geração, que é como era a tolerância à frustração nas gerações. Como a gente vê como os nossos pais lidavam com frustração, como a gente vê como a gente lidava e como a gente vê as novas gerações lidando com frustração. Posso responder de cara pra você? De cara. A gente é frouxo pra caralho. E a geração nova mais frouxa ainda. Eu tenho essa impressão também. Porque é o seguinte, falando de frustração diretamente, cara, as histórias que a minha mãe conta, que meu pai contam, as histórias deles, que não tinha muita conversa. Era aquilo e pronto. Até porque eles vêm de duas famílias humildes, né? Não tinham muitas condições. Óbvio que ninguém passou fome, né? Mas não tinha regalias e tudo mais. Mas quem ditava as regras era geralmente uma pessoa só, gostou, Sim, não gostou, sim. azar o seu. Sim, até porque a família da minha avó teve 6 filhos. Então, tipo, não dava pra dar tudo pra todo mundo, entendeu? Tipo, ela me conta que, puta, refrigerante era um negócio que tinha de vez em quando. Porque não dava pra comprar pra todo mundo. Então era uma ocasião específica, um domingo, um aniversário, um pá, né? E meu pai também, né? A mãe do meu pai teve 4 filhos. Você tinha que lidar com a frustração e ponto. Não tinha escolha, entendeu? Era assim, pronto, acabou. Ó. É isso aqui que tem pra comer hoje e é isso aí que você vai comer. Já a nossa geração já foi mais maleável. Assim, esse é o meu ponto de vista, tá? Tô falando da minha história. Os meus pais também nunca foram bem financeiramente pra caramba, assim, nossa, ricos, não. Mas assim, eu consegui as coisas que eu queria, que meu irmão queria na época, mas tinha um custo aquilo. Não era na hora. Pô, saiu o videogame. Você quer? Quero. Agora não dá. Você vai ter que esperar quando der. Quando der, a gente compra. E beleza. E chegou um dia que deu, aí comprou. Entendeu? Era assim, não era na hora. Ah, vamos no mercado? Peraí. Você pega um negócio e você pega outro negócio. Porque era diferente. Mas você falou um negócio interessante, você falou que a gente é frouxo. Então, como que isso foi transferido para nossa vida adulta? Então, não sei, porque hoje é foda. Porque eu com meu filho... sacrifica menos. Talvez. Oi? Mas assim... Eu acho que a gente sacrifica menos que as gerações anteriores. A gente se compromete menos. E eu já acho que a gente reclama mais. Exato. Pode ser. Eu acho que as duas coisas vão ligadas. Reclamar mais, ela vai de encontro ao que você falou. Como a gente reclama muito, a gente percebe que a gente não tá lidando muito bem com aquele problema. Eu acho que a nossa geração... Você, quantos anos antes da... Bom, eu e o Felipe alguns meses só. Eu e você quantos anos antes, Henrique? 2, acho, né? Do que você tá falando. Tá. Com a minha idade? Isso, antes. Quantos anos você... Você é 83, né? 82. 82. Tá. Então, não. Dois, Então tá tudo 3 mais anos. ou menos parecido. Mas, tecnicamente, você é geração X e a gente é millennial, Também. mas é mais ou menos a mesma coisa. Mesma coisa. E até porque tem um certo período onde uma entra na outra, né? Não é assim imediato. Então a gente é mais X do que millennial e muita coisa, vice-versa. Teve um período que uma galera entrou na outra lá mesmo, eu lembro disso aí. Sim. E então, eu acho que a nossa geração é a geração que praticamente cresceu com a internet e viu o início, né, a se desenvolver e virar o que é hoje, assim, da primeira fila. Massa. E a geração... Não, a gente viu em massa, a gente não viu a internet nascer. Não, a gente viu sim. quando foi... Quando popularizou, a gente viu. Exato. Que nem Inception, né? Quando foi colocada na sociedade, a gente estava ali para presenciar e usando desde a época do dial-up. Eu tô falando metade dos anos 90, pô. Eu tinha 10 anos, eu já usava a internet bastante. 96 eu comecei a usar a internet direito mesmo. E eu acho que a nossa geração é a geração da lamentação mesmo, de reclamar. A gente reclama a respeito de tudo. Tem o lado bom, tem o lado positivo, eu acho. Porque você acaba se tornando meio que resolvedor de problema por natureza. Você não se conforma como as coisas são e você quer melhorar elas. Cara, eu vou discordar um pouquinho de você no ponto da reclamação. No ponto da reclamação.
Eu acho que a geração da frente, nossa, aqui, a próxima, a Z, né? Esqueci Sim. até o termo aí. Zé. Eu acho que eles reclamam muito mais. Não, mas por enquanto Tá. a gente tá se comparando aos nossos pais, a gente já vai chegar lá. Então a gente volta lá. É. Eu acho, inclusive, que só fazendo uma ponte no que o tema estava antes, que você estava falando, por exemplo, da quantidade de filhos que seus avós tiveram e tal, Sim. isso já é um grande ponto de entrada para essa coisa generacional, né? E se eles fossem exatamente, bom, a gente vai chegando muitos universos paralelos, mas se eles fossem exatamente do jeito que eles eram naquela época, que eles não seriam hoje, impossível, mas eles teriam tido o mesmo número de filhos hoje em dia? Eu acredito que não. Provavelmente não. Então isso já dita muita coisa de como a arvorezinha da vida deles vai se desenvolver lá na frente, né? Mas enfim, voltando aqui, comparando com as... Eu digo assim, que eles se sacrificavam mais antes, porque muita gente de mais idade sempre diz que antigamente as coisas eram mais fáceis, mas não no sentido assim de facilidade de obter coisas. Eu acho que é mais ligado, você tinha menos opções. O caminho era mais trilhado assim já desde antes. Se você tivesse sorte de ter uma estrutura familiar com grana, falando português claro, estabilidade, você iria provavelmente ter que seguir aquele caminho e, se tudo der certo, se dar bem, vamos dizer assim, conseguir desenvolver aquela função que você foi, talvez te fizeram acreditar que você escolheu, mas na verdade seus pais já colocaram lá no seu caminho. Aí, se você não tivesse, ou se tivesse algum tipo de imprevisto, as pessoas iam se adaptando conforme for, mas tendo uma estrutura familiar de um certo nível da sociedade, de grana, especialmente grana que vem de geração em geração, já tem toda uma estabilidade ali que eles vão te ensinar a navegar, né? Então, por exemplo, pessoas que, sei lá, já sabiam que eles iam fazer na faculdade desde do high school, e assim filhos por diante. De médico, por exemplo, né? Filho de médico, então, de advogado, engenheiro. Muito difícil eles não seguirem mais ou menos o mesmo padrão, ou então, sei lá, de repente o pai era advogado de tribunal e a pessoa vira um advogado de patente, sei lá, uma diferença técnica. Enfim. Sim. Ou era cirurgião, dentista, e o outro vira dentista, especialista em prótese, ABC. Enfim. Sim. Então eu acho que, ok, agora, se a gente falar de classe média para baixo, eu acho que tem muito, assim, praticamente iria trabalhar. A qualidade de vida é uma coisa que não estava no discurso, né? Você ia trabalhar, aí se você tivesse filhos, 1, 2, 3, 4, 5, quanto mais isso aí agregasse, mais assim, você ia ter que dar um jeito de dar um hack no sistema e ver como é que você vai suportar a sua família. Então, eu acho que, além de trabalhar, dormir, e quem tinha o luxo de ter um sábado e domingo livre, conseguir ter mais ou menos uma estabilidade, a maioria das pessoas, são pessoas que na velhice não vão nem ter um hobby, porque eles trabalharam tanto a vida inteira e se dedicaram a trazer o melhor possível para a família deles, que eles não tiveram nem tempo de aprender que eles gostavam de alguma coisa fora disso. Eu vejo isso pelos meus pais, cara. Os meus também. Hoje, eles têm uma vida estável, legal, que eles conseguem aproveitar um pouco mais o tempo deles. A vida toda foi trabalhar. Né? Por isso que eu acho assim por isso que eu acho que no nosso discurso cotidiano, esse nível de sacrifício já não é mais uma opção. A não ser que a gente esteja na merda mesmo. Aí eu acho que a gente aprende a nadar também, se for o caso. Mas como, poxa, em termos de sociedade, não tem como falar que o mundo só melhora, né, cara? Tem muita coisa ruim acontecendo, mas não dá pra dizer que o mundo hoje em dia é pior do que era antes. Cara, cuidado com essa porque pra muita gente piora muito, cara. É complicado porque você enxerga por um prisma a sua vida e as pessoas que te cercam. Se você conhecesse alguém, por exemplo, que sofreu uma tragédia, você já não veria dessa mesma forma. Vou te dar um exemplo. Não, ok. Eu concordo. Se você conhecesse um turco que tivesse família lá que se fudeu no terremoto, a boa parte daquelas pessoas ali, cara, o cara tinha uma casa, o cara tinha um carro, o cara tinha um emprego.
Agora o cara não tem casa, o cara não tem carro, o cara perdeu o parente. Se ele sobreviveu, né? Ele perdeu o parente. O emprego dele não existe mais, porque tá soterrado também. Esse cara, de uma hora para outra, a vida dele virou uma merda. Ele Não, eu virou concordo, eu concordo. Então, eu peço eu acho desculpa. que... O que eu quis dizer é o seguinte, eu concordo com tudo que você falou. Imprevistos acontecem. O que eu quero dizer é, em termos de sociedade, antigamente a gente era espancado para trabalhar como escravo. Antigamente a gente tinha pena de morte, não era uma questão de opção. Muitos países tinham e por um ponto final, não interessa o que você pensava a respeito daquilo. Eu falei para você tomar cuidado com essa afirmação justamente porque todos esses exemplos que você está dando agora, tem gente que ainda passa por isso. Sim, não, eu sei, mas eu estou dizendo assim, de forma geral, vamos dizer assim, sim, na eu concordo, maior parte eu concordo. do mundo ocidental, por exemplo, vamos deixar bem mais nicho a história. Vamos dizer que no mundo ocidental, que é o que é muito mais parecido com a vida que a gente experiencia, as condições de vida, de modo geral, não são as que eram antigamente. Por exemplo, até, sei lá, acho que dos anos 50 e 60 para cá, tem melhorado a cada década as condições de vida das pessoas. É lógico que tem muita atrocidade. Água limpa. Isso, eu tô dizendo isso. Tecnologia disponível para todo mundo. Você tem energia elétrica na sua casa, quase nunca tem falta de energia, assim, de um modo geral. Transporte de comida, que antigamente não existia. Exato, água, transporte, medicamento. Tinha gente morrendo de gripe à torta direito, vacina. Todas essas coisas científicas foram contribuições relativamente recentes. Nisso você tem 100% de razão. É mais, por exemplo, que nem a gente estava falando de gravidez, quantas mães morriam no parto ou durante a gravidez até pouco tempo atrás? Ou as crianças mesmo, né? Ou as crianças. A quantidade de natimorto praticamente zerou na maior parte dos países desenvolvidos. Exato. Então era com isso que eu estava tentando me referir. Agora, que tem muita coisa totalmente na contramão no mundo inteiro, não resta a menor dúvida. Aliás, tem coisas que estão acontecendo nesse momento que a mídia nem fala a respeito, que são ridículas. Parece que se alguém te contar, que parece que está inventando história, ou que viu num filme. Sim, você tá na Idade Média, né? Sei lá, se alguém me falasse há uns 5 anos atrás que em 2022 ia estourar um caso de trabalho escravo, eu não ia acreditar. E inclusive com coisas relacionadas a movimentos assim seguidos pelo mundo inteiro. O poder de certos órgãos privados é tão grande que eles conseguem encobrir, o resto do mundo esquece do que aconteceu. Exemplo, Copa do Mundo. Eles esqueceram o que aconteceu no Catar por 4, 5 anos para aquilo lá acontecer. Sim, e aí, galera morrendo na construção e foda-se. Exato. Aí tem um evento de um mês, beleza. O resto vai para baixo do tapete. Esse tipo de coisa é absolutamente desumano e absurdo, né? Não resta a menor dúvida. Mas dá para se focar em algumas coisas positivas se você é privilegiado dessa forma, que Caio, não tem nada... Fica de perfil para ver um negócio. Cabelinho bonito, rapaz. Meu cabelo faz tintim, tá ligado? Tintim. Ficou bonito, ficou bonito. De frente tá esquisito, mas de lá tá muito bom. Parabéns. E você que tá ouvindo só o áudio, vai no YouTube e assiste isso aí. Veja esse corte aí. Um cabelinho lindo. Vou fazer de novo, assim, um segundo. Olha lá, que bonitinho. Se você não conhece Tintim, aliás, é um desenho bem antigo, vale a pena conhecer. Você é cringe. É show de bola. Tintim originou no quadrinho e depois virou uma série animada. Exato. Eu adoro coisa de estilo e detetive, é um desenho esse francês, tipo de coisa muito louco. Muito bom. E a animação é excelente pra época também. Sim, o desenho do Tintim é legal pra cacete. Muito legal. Eu tinha um exemplo legal pra falar, quando você comentou que algumas pessoas já nasciam com emprego pré-definido, o pai era advogado, ele era advogado, o médico vai ser médico, essas paradas todas, né? Quando eu trabalhava no colégio, isso foi em 2013, uma certa ocasião eu tive que ficar com a sala do terceiro ano, que iam prestar vestibular. Então, um professor faltou lá e eu acabei ficando com eles para
fazer uma discussão, um bate-papo, algumas coisas assim. E eu entrei na sala, a sala, eu me lembro até hoje, tinham 52 alunos. Aí eu fiz a seguinte pergunta para eles: quem vai prestar direito? Sei lá, uns 20 levantaram a mão. Quem vai prestar medicina? 40 levantaram a mão. Eu falei, pô, mas você vai prestar medicina e direito? Falei, medicina em primeiro, direito segunda opção. Eu falei, porra, legal, né? Tudo a ver, né? Humildão, né? Humildão. Tudo a ver essas coisas também, né? Você quer Aí ser você advogado ou quer ser médico, né? Beleza. Aí você perguntou, o que vocês gostariam de fazer, então? Enfim. Aí fui perguntando tal. Aí tinha uma meia dúzia lá, engenharia, tal, os básicos de sempre que a gente tá acostumado. Aí tinha uma menina só que levantou a mão, falou, eu queria fazer fotografia. Falei, pô, que legal. Você curte fotografia? Eu curto, eu acho legal demais. Eu desenho também e tal. Falei, pô, bacana. Mas acho que eu não vou prestar, não. Falei, por quê? Não, porque meus pais não querem. E por que eles não querem? Ah, porque eles acham que não vai dar futuro. É uma Relativo, pressão, né? é uma pressão É, muito real para quem teve esse tipo de formação, de exatamente. garantido que você vai para a faculdade já. Exato. Aí eu acabei trocando uma ideia com ela mais em off depois. Falei, ó, se realmente é o seu sonho, se você realmente quer fazer isso, se dedicar a isso, vai e faz. Passa por cima. Mas se dedica, porque realmente é uma área complicada. O campo é difícil, mas se você se destacar, você pode estourar e viver disso tranquilamente. E ganha mais dinheiro que eles. Muito mais. Aí, no final da conversa com a sala toda, falei, então tá, quem vai prestar medicina? Beleza. Falei, por que vocês vão prestar medicina? Vocês gostam de ajudar os outros? Você tem essa empatia? Você acha legal mesmo assim ser médico? Você acha bacana? Né? Ou você assiste o Grey's Anatomy e acha que vai ser assim, que você vai sair daqui e vai montar um consultório com a grana que seu pai vai montar pra você, óbvio, né? Porque era um colégio particular de alto nível. Que ano que E era isso? 2013. Mais absurdo é isso. Naquela É. época já tinha 20 temporadas de Grey's Anatomy. Isso. Eu acho que vocês não têm noção do que é ser médico, né? Aí comecei a trocar ideia com eles. Falei, cara, você vai primeiro ter que estudar pra cacete, porque não é fácil, né? E quando você entrar pra fazer a residência, pra fazer começar seus estágios aí, meu amigo, você vai pegar a raspa do lixo. Você não vai estar com seu aventalzinho branco com seu nome escrito No e consultório do seu pai. mandando receita. Senta aqui, meu filho, vamos te né? explicar o que é um plantão. E achando que você é o Dr. House e vai né, olhar no olho da pessoa e falar, você tem lupus. Não é assim, entendeu? Aí deu um intervalo, eu fiquei meio revoltado com isso, fui falar com a minha coordenadora, expliquei a situação para ela, falei, eu tenho alguns vídeos que eu posso mostrar para eles sobre o que é um início de medicina e tal. Falou, beleza. Sobre o que é destruir os sonhos de jovens adolescentes. Não, aí voltei do intervalo, cara. Destruir os sonhos dos pais deles. Voltei do intervalo, falei, beleza. Quem aqui vai prestar medicina? Quem tem problema em ver sangue? Ah, eu não gosto muito. Falei, mas então para agora. Porque, mano, você vai chegar na sua residência ali, pega um cara ali, vou dar um exemplo, em Campinas, lá no Ouro Verde. Mano, você vai pegar uns nego baleado, você vai pegar uns nego atropelado, uns mendigos que entrou em convulsão. Facada. O nego vomitado, cagado. Você vai ter que dar banho, trocar, limpar, curativo. Aí comecei a falar pra eles, cara, não é assim, não é esse glamour todo, cara. Lógico, existe alguns médicos e algumas áreas que atingem esse nível, mas você vai ter que passar por isso, meu amigo. Você tá disposto a isso, realmente? É isso que você quer? Então eu vi uma galera muito alienada, sabe? E o que eu ficava mais puto também é que a escola não dava esse suporte. A escola queria, no final das contas, ver quantos alunos da escola passou na USP, na Unicamp, na Unesp. É isso que a escola queria. Sim. Entendeu? Isso eu ficava muito chateado. É isso que a escola vende, velho. Tipo, ela não somos vendia. Um número para alguém, né? Exato. Puta, cara, isso me deixava bem chateado, cara. Essa sua historinha me lembrou de uma outra pergunta que eu queria fazer. Quais eram os sonhos dos nossos pais? Que é uma coisa parecida com o que eu tinha para falar também. Segura a pergunta aí, que é legal. Mas que lindo, né? Viver num mundo onde que muita gente é privilegiada desse jeito, no mundo inteiro, em várias partes. Que lindo ter
a oportunidade de pensar o que eu quero fazer na minha vida, né? E tem muita gente que tem como, assim, talvez não aconteça por motivos variados, mas que tem a possibilidade de escolher uma coisa e realmente levar ao final, sem que os obstáculos do caminho sejam suficientes para ter que parar. Exato. Porque eu acho que muita gente no passado não tinha essas facilidades, porque existiam, eu acho que situações predominantes onde o potencial para mudar de planos era mais presente. Vocês lembram que tinha que servir o exército, por exemplo? Até pouco tempo. Na minha geração já, quer dizer, a minha idade já não teve mais. Vamos supor que você tinha o plano traçado ali já para fazer o que você vai fazer depois de estudar. Aí você tinha aquele ano lá que devia dar um tilt na cabeça tremendo, que você ia viver uma vida completamente diferente do que você está acostumado. E aí, né? Em alguns países você tem 2 anos obrigatórios até hoje, militar. Você pode até escolher ir para a faculdade antes, mas você vai ter que fazer eles antes de você ter 30 anos. Aqui no Brasil, eles alegam que em muitos lugares eles dispensam todo mundo porque eles pegam pessoas que são voluntárias já. Tem muita gente que vai lá. Tem mais voluntário do que precisa. Tem mais voluntário do que precisa. Ok. Mas ainda é obrigatório, em teoria? Sim, o alistamento é obrigatório. O alistamento é obrigatório. Servir tem sido opcional, porque as vagas... Porque existe uma realidade no Brasil que a gente não tem muito contato com essa. Mas a realidade é a seguinte. O cara fez 18 anos. O cara não tem emprego. O cara não tem estudo. E a família dele é carente. Aí ele vai estar na idade de se alistar. Quando ele entra no exército, ele tem um salário e tem comida. Então ele já é uma boca a menos para alimentar na família dele. E agora ele consegue ter uma grana para contribuir lá. Então, muitas das pessoas que se alistam estão nessa situação aí. Eu diria que a maioria. É uma opção válida. Porque em Vinhedo, por exemplo, onde você tem um índice de gente com mais dinheiro, eu tô falando porque aconteceu isso comigo. O cara perguntou assim pra mim, você quer servir? Aí eu falei, não. Aí ele perguntou pra mim ainda, por quê? E eu não vi ele perguntar isso pra todo mundo, não. Mas ele perguntou por quê. Eu falei, porque eu não acho que eu gostaria. Eu ia servir. Eu não ia servir pra muita coisa. Eu não acho que eu gostaria de participar. Porque eu não sirvo. Isso tudo. Aí o cara não entrou muito na questão, tinha muito mais gente na fila para ele perguntar se queria ou não. E basicamente todas as pessoas que disseram que não queriam foram dispensadas. E eu não tive a oportunidade de ver uma pessoa que disse que sim. Tava numa fila grande. Quando eu me alistei, tinha um amigo meu que queria muito servir, da época do colegial. Ele queria conseguiu? pra caramba servir. Não, ele foi lá, falou que queria. Eu falei, eu quero me alistar, eu quero servir. Ele falou, não tem vaga. Não tem vaga. Já tá cheio, já. A gente vai dispensar a cidade toda. Foi isso que ele ouviu do cara. É doido isso, né? Eu ouvi dizer que quem quer tem que tentar se alistar em Campinas. Sim. É maior, né? Porque as vagas são preenchidas praticamente todas lá já. E o quartel que você vai servir, se você for de Vinhedo, vai ser em Campinas. Limpou o nariz aí? Puta, cara, meu nariz tá escorrendo, eu tive que dar uma limpada. Mas Deixa eu só contar uma história rapidinho antes de voltar para a pergunta do Henrique. Lá da escola, inclusive, cara, eu acredito que eu tenha feito um trabalho legal lá. Eu trabalhava na coordenação e eu tinha um papel bem bacana que a minha coordenadora me passou. Ela era mais velha, era diretora, então ela não tinha muito papel bem bacana. Bem bacana. Ela não tinha muito contato com os alunos do jeito que ela queria ter. E eu, como era mais novo, tal, né, comecei a pegar uma confiança do pessoal, e ela viu aquilo, e ela me deu carta branca para um monte de coisa que ela queria saber. Puta, eu queria ter uma carta branca agora. do que estava acontecendo, e eu consegui. Então eu fiz um trabalho bem bacana junto com ela, trazendo alguns assuntos que estavam escondidos para que pudesse se resolver. Um deles era de um aluno, não vou citar o nome aqui, que ele tinha os pais separados, então... Vou citar o nome dele, mas o nome dele é Anderson. Anderson Filho do José Josué, Maria. Só faltava ter acertado. Né? Gabriel. Não. Filho da puta, não é Você acertou! Caralho, você acertou!
Enfim, ele tinha os pais separados, era um aluno um pouco problemático lá na escola. Porra, então era o Mário. Que Do Mário. bigodinho. Menção honrosa ao Fábrica Ô, de o filme Quadrinhos. do Mario Bros vai no cinema daqui a pouco. É, Dia 4. Tô acompanhando. Tamo lá já. vamos lá. Enfim, Turutu. tinha os pais separados, era um aluno meio problemático, não ia bem nas matérias, brigava com todo mundo, meio revoltadão e tal. Enfim, mas até então ninguém sabia o que passava, né, cara? E eu confesso que no começo, quando eu entrei, eu tive um problema com ele já. Ele era bem petulante, assim, não seguia as regras, hierarquia nenhuma, queria fazer tudo que ele queria e tal. Mas aí aos poucos eu fui trocando uma ideia com ele, fui tal, e descobri o que estava rolando, né, cara? O que estava acontecendo tudo, ele acabou se abrindo e contou tudo. Resultado, reprovou no terceiro ano, reprovou em 5 matérias. Só que aí a lei brasileira tem um esquema seguinte: você reprovou em 5 matérias. Se você prestar vestibular em qualquer faculdade e você passar, você pode entrar com recurso na delegacia de ensino e esse recurso vai ser aprovado. Então você não vai ser reprovado. Você vai para a faculdade. E fora ele, tipo, sei lá, teve mais uns 8 alunos que reprovaram de 5, 6 matérias. E os caras prestaram as faculdades particulares, aquelas que você põe o RG na frente e tá matriculado, tá ligado? Isso aí chama Não- roubar com a regra. eu não vou falar nome de faculdade aqui pra ninguém processar. Mas essas faculdades que você vai lá e não Aquela presta. que fica numa rodovia, não é? Isso, você faz a matrícula Sei. e entra, e foda-se, né? Então, assim, eu me lembro agora que teve 5 alunos que reprovaram, prestaram essas faculdades, passaram no vestibular, entraram com recurso e a delegacia de ensino é obrigada a aprovar os caras. Então os caras não reprovaram, foram para a faculdade. E esse aluno falou para mim: o que eu faço? Eu presto lá e passo, tal, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei para ele: cara, de verdade, eu acho que você deveria reprovar e fazer de novo. Mas aí fazer direito, entendeu? Porque do meio pro ano pro final ele deu uma melhorada, né? Mas não foi o suficiente. Inclusive melhorou como pessoa. Aí ele ficou naquela dúvida: pô, vou perder um ano, não sei o quê, vou atrasar, tal. Aí eu falei pra ele: cara, eu entrei na faculdade com 27, cara, entendeu? Eu fiquei todo esse tempo sem estudar. Você não vai perder um ano, você vai ganhar um ano, cara. Se você fizer direitinho, você vai ganhar um ano. Faz isso, cara. Reprova. Falei: se seu pai falou ok, ele deixa você ficar aqui e pagar mais um ano de escola pra você, que não era barato, né? Ele falou: não, conversei com meu pai, ele falou que se eu quiser reprovar, ele banca mais um ano aqui e tal. Eu falei: então, mano, faz, cara. Faz direito, mas aí foca, estuda direito, faz legal, né? Eu vou te ajudar aqui. Aí ele fez isso, reprovou. E, cara, ele teve um ano excelente, assim, um cara excepcional. Ele mudou como pessoa, mudou tudo. Ele ia em todas as aulas de plantão que tinha à tarde. E foi. Chegou no final do ano, ele prestou Unicamp e passou em Ciência dos Esportes na Unicamp. O cara que no ano passado tinha reprovado em 5 matérias. Tem um pouco de Hoje orgulho ele é disso. secretário dos esportes de São Paulo. Tá muito bem. Tá muito bem. Anderson Mário Silva Oliveira. Eu votei nele como deputado, né? É um menino bom. Conheço. Enfim, foi uma história de sucesso que eu tenho um pouco de orgulho, assim, que eu peguei no pé do cara e ajudei ele. Então vai tomar no seu cu. Como é que eu vou contar uma história melhor que essa agora? Produção, bota palma nessa hora que ele termina essa Vai frase. se fuder, o cara fudeu nós. Conta uma história boa igual essa aí. Eu não tenho uma Puta, história boa. eu tenho uma muito legal, cara. É muito legal mesmo Só da tem escola. história fudida de gente que se fode. Inclusive Eu eu. tenho uma muito Ué, legal. mas essas aí às vezes são muito, muito importantes. Não, as minhas Porque histórias pode- elas são mais engraçadas. Elas não são legais As igual suas essa. são engraçadas. Mas pode servir de. Mas assim, eu acho que eu sou muito fã de histórias negativas, sem nada aparentemente positivo, porque às vezes contêm uma lição mais interessante do que a história com final feliz. Mas essa aí que ele acabou de contar, você achou que ela tinha um final feliz ou não? Eu achei que não tinha, não. Eu achei que ia falar, agora o moleque é um merda aí, virou mendigo, essa porra. Achei que a história ia acabar assim. Quer dizer, não sei como ele tá hoje, né? Mas até onde eu tive acompanhando. Secretário Dos Estado, esportes, cara. deputado. Deputado. Não, mas eu tenho uma bem legal, rapidinha pra contar, cara. Tinha Eu dois acho que moleques foi- na escola, estavam jogando bola no intervalo, e eles começaram a tretar. Os caras dando falta, dando bicuda e tal, querendo brigar. Os caras querendo brigar. Queria brigar, sangue nos olhos. E eu só de olho.
Aí, mano, fizeram uma falta lá que um levantou o outro na bicuda, cara. Aí já empurrou o outro, já fez aquela roda. Aí eu não podia deixar, né, mano? Entrei no meio, falei, parou, dá a bola aqui, tchau, O acabou. resto da molecada tava como? Tava assim, ó. É. Olha! Briga. A molecada queria ver sangue, Botou né? a mãe no meio! Botou a mãe no meio, Certeza. vou botar no meio da tua. Partei a briga, peguei a bola, falei, ó, sem futebol aqui até tempo determinado. Aí os caras, não sei o quê, mas a culpa é deles, mas não tem nada a ver com isso, né? Falei, mano, então conversa com eles, mano. Não é pra brigar aqui, vocês estão aqui no intervalo, pra se divertir, aqui dar uma relaxada, vai ficar tretando, velho. Deu o sinal, a galera subiu pra sala de aula, e os dois ali, discutindo, um empurrando o outro, não sei o quê, paraná. Falei, beleza. A galera foi entrando pra aula, eu peguei e segurei os dois. Falei, espera os dois aqui. Aí começaram, não, foi culpa dele, não, foi ele. Falei, não, só espera aqui. Só um minutinho, deixa a galera entrar. A galera entrou pra aula, deu aquele silêncio no corredor. Falei, vem cá os dois. Entrei dentro do banheiro. Comeu o cu dos dois. Fechei a porta do banheiro. Falei, ó, o seguinte, uma regra. Literalmente, sim. É, literalmente sim. Falei, uma regra. Primeiro que falar para, acabou a briga. Pode começar a brigar. Aí ficaram olhando pra mim com uma cara assim. Falei, vai? Vocês não queriam brigar? Vai que eu seguro a ponta aqui. Ninguém vai entrar, ninguém vai ficar sabendo. Vou falar que foi um acidente. Pode brigar. O primeiro que cair, ou sair sangue, ou falar para, eu aparo. E acabou a briga. E os caras assim, não, imagina. Falei, vocês não queriam brigar? Não tava empurrando um outro? Não tava dando bicuda um no outro? Vai, tô autorizando. Pode brigar. Tô aqui. E vou apartar na hora que precisar. Não é bem assim, cara. A gente discutiu no futebol ali, sabe como é, né? Aí eu dei um esporro. Falei, porra, vai tomar no cu vocês dois, cara. Cheio de menina gatinha aí. Vocês vão ficar brigando pro futebol, brigando na quadra. Pelo amor de Deus, cara. Vocês são amigos, porra. Vai se fuder. Xinguei pra caralho. Os caras estavam melhor amigo abraçado, velho. Aí os caras vieram me Se eles agradecer. brigassem mesmo, e se um desse um socão no outro, o que você ia Ah, fazer? eu ia segurar, né? Como é que você ia explicar essa porra? Não sei, Você tava trucando, moleque. Deu certo, É. deu certo. É o que eu ia Deu falar. certo. Foi um blefe que deu Foi um certo. blefe sensacional. Deu certo. No outro dia os caras vieram você os dois no imagina outro um dia. aparece com o nariz fudido lá. É. O que aconteceu? Foi uma bolada. Enfim, no outro dia, os dois vieram de manhã. Pô, obrigado, cara. A conversa que a gente teve ali foi legal pra caramba, tá certo, não sei o quê. E acabou, velho. Já era. Aí, tá Eu acho vendo? que isso aí dá um gancho sensacional para conflito generacional em relação ao trabalho. Uhum. Porque se eu ouvisse uma história desse tipo, meu pai estivesse contando, para mim até que ia parecer bem relativamente normal. Agora, se isso acontece hoje em dia, mesmo que os meninos tivessem se acertado na boa, aqui, eu quero dizer aqui no contexto que eu tô, mas que saísse do banheiro essa história, que outras pessoas ficassem sabendo, eu acho que você perdia o seu emprego. Ah, não, com certeza. Isso sem dúvida. Isso eu sabia. Tanto que eu falei Assim, pra eles, morreu aqui. É. Mas assim, por que eu fiz isso? Eu tinha muita confiança deles. Em você Isso mesmo. eu tinha mesmo. Em Não mim resta dúvida. e deles também. Eles confiavam muito em mim. Tanto que a Boa. molecada fazia churrasco entre eles e eu era convidado. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que isso aconteceria em qualquer contexto ou só aconteceu nesse contexto que você sentia segurança absoluta? Não. Só aconteceu nesse contexto. Não. Qualquer contexto, não. Porque, cara, eu tinha uma certa segurança do que eu tava fazendo. Eu tive um tempo na Austrália, a molecada, o que eles mais gostavam de fazer lá era sair na mão com o outro. E era essas brigas, tipo, um contra um, não tem? Não é um monte de gente batendo num cara. Não, eu quero brigar com você. Aí o outro cara, eu quero brigar com você também. E sai na mão. E a hora que um cai, o outro não bate. Ele espera o cara levantar. Se o cara fala, não, tá bom, acabou a briga. Os caras aqui no Canadá é parecido, os nego briga. Uma das regras do hockey, o juiz deixa os caras sair na mão, velho. Sim, o hockey é legal demais. Essa porra aqui não ia dar certo nem fodendo, ia voltar os dois fudidos. E você não ia conseguir separar os caras, pá. Não, aqui no Brasil ia dar morte, cara. Troglodita, esses filhos da puta. Ia dar morte. Não, mas eu tinha segurança do que eu tava fazendo. Se fosse em outro contexto, eu não faria. Eu sabia ali que... Eu sabia que a hora que eu apertasse os caras na parede, não ia acontecer nada. Eu acho que... assim, é que é tão diferente a mentalidade, né, vamos supor, eu tô pensando muito assim em sistema educacional, né, porque
Minha mãe é professora, algumas outras pessoas na minha família são professores aqui, minha família estendida tem professora, tem diretor de escola, tem, enfim. Eu tô bem Gostei desse cercado, assim. termo. Gostei desse O quê? termo, família estendida. E... Parece que você esticou sua mãe, assim. eu... eu tenho essa mania de traduzir as coisas ao pé da letra. Então, enfim, o que a gente ouve hoje em dia de sistema escolar, eu acho que hoje a versão disso daí no contexto daqui seria você até pode isolar os dois caras, coloca eles para conversar, chegar num consenso, e aí depois seria explicado para o resto da classe por eles, numa apresentação semi-formal, interativa, como que a gente chegou na conclusão que é melhor não brigar por causa das nossas diferenças. A gente vai se respeitar. Mas... minha bola do saco. Esse moleque ia se odiar o resto da vida. Aí você não por causa da briga, por causa do trabalho. Não é essa dúvida. Aí eu acho que é engraçado, porque se você for umas gerações anteriores, eu acho que talvez fizessem essa discussão verbal na frente dos outros para fazer eles de exemplo, então eles iam evitar fazer a mesma coisa, porque eles não iam querer passar aquele ridículo de ter que discutir na frente dos outros, até porque a maioria das pessoas, não julgando, mas que vão arrumar briga gratuitamente, a não ser quando sobe o sangue por algum motivo mesmo, que todo mundo é humano, não vou conseguir ter uma discussão verbal inteligível, né? Tudo bem? E é o que o Henrique falou. Eu acho que eles iam acabar ficando tão fulo de ter que ter trabalho extra, iam ser ridicularizados pelo resto da classe, porque eles se colocaram nesse problema, né? Então, mas aí entra um fato... Solução, hein? Isso é pior do que deixar os caras brigar. Mas hoje em dia os métodos são esses. Você tem que fazer... Por exemplo, eu estudei... teoria como é que eu traduzo isso? Enfim, técnicas de coaching, né? De treinamento, de coaching em geral. E isso é uma coisa que se vê muito na abordagem, por exemplo, técnicos de futebol de time feminino. O técnico de futebol de time masculino, aquele bem casca grossa, bem mais velho, ele vai falar, você tem que fazer isso, 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 e não tem discussão. Aquilo é uma instrução, claro. Se o cara for usar a mesma abordagem com o time feminino, com certeza a pessoa vai ter uma vida curta no trabalho dela, porque não funciona. São métodos diferentes. Normalmente as jogadoras gostam de ser apresentadas um problema e ser parte da solução. Como que a gente vai chegar nessa solução como time? Exato. A gente tem que se ajudar a criar um método. E tanto é que os melhores técnicos se adaptam à forma como as pessoas absorvem as instruções. Né? Você pode guiar a atenção deles até eles acharem que encontraram uma solução junto com você, ou talvez até chegaram na solução por si mesmos, mesmo que você estava apontando exatamente o caminho que eles têm que ir. Você pode deixar eles fazerem uma coisa, errarem, até eles entenderem o que eles estão errando. Você pode dar essa instrução assim, sem discussão, que é o autoritário, né? E você pode ter um diálogo, né? Mas, com certeza, esse contraste generacional se aplica muito, seja em RH, seja em coaching de esporte, de qualquer coisa. E o que eu achei legal o que eu achei legal é que o Felipe começou a história anterior falando que a supervisora ou o chefe dele, sei lá, de modo geral, tinha um pouco mais de idade, ela não se identificava, não conseguia falar a mesma língua da classe. Exato. E isso é exatamente o ponto que a gente começou discutindo aqui em teoria, né? Às vezes a pessoa tenta o melhor possível, mas ela não consegue falar a mesma língua das gerações mais jovens. Então, o que eu ia dizer é que existe um choque também entre as mesmas gerações. Por exemplo, nesse caso, eu estava numa escola particular de alto padrão, então só tinha gente rica ali. E é muito provável que esses dois garotos nunca tivessem dado um soco em ninguém. Entendeu? Certo. Acho que eles nunca brigaram na vida. Se eu tivesse num outro contexto, numa escola de periferia, um outro contexto ali, talvez a história fosse outra. Bem complicado. Tanto que o nível de valores que os adolescentes tinham era diferente de outros valores de pessoas com outra classe social, cara.
Então tem um choque de geração, da mesma geração, né? Um choque entre a própria geração ali. É social, né? Você tá falando. Isso. Choque São social. núcleos diferentes, cara. Inclusive de valor. Eu até ouso a dizer que naquela época, tô falando de 10 anos atrás, o nível de valores que eles tinham era bem esquisito, cara. Eles se respeitavam ali, eram pessoas educadas, mas era bem difícil lidar com eles, cara. A parte de conversa, de trocar ideia, era complicado, porque eram crianças entre aspas, né? Eram adolescentes que tinham tudo, cara. Os caras tinham tudo na mão, o pai dava e a mãe dava tudo. Era um negócio meio complicado, assim. Então, quando o professor chamava atenção, isso já era motivo de, não, peraí, eu pago o seu salário. Era essa a frase deles, entendeu? Tipo, eles não se colocavam num lugar de, pô, tô aqui estudando, eu preciso respeitar o próximo, respeitar o professor e tal, né? Ele tá aqui. Não tinha isso, era meio difícil a conversa com eles lá, cara. Tanto que os maiores conflitos que eu tinha lá dentro era esse. Eles não tinham muito respeito pelo outro, justamente por meu pai tem grana, eu tenho dinheiro pra caralho e foda-se, entendeu? Eu pago o salário desse professor. Era essa a frase da maioria dos alunos, cara. Eu pago o salário desse professor. Eu acho que Tanto que eu... Pode falar. Que eu acho que já é parte daquela geração de pais que providencia tudo na casa e mais além do que precisa, menos atenção para os filhos. Uhum. Educação não tem. Quando uma criança usa esse argumento, é porque ela ouviu isso em algum momento. Com certeza. Exato. E aí já não tem educação. Aí você consegue dizer que ela não tem educação e o pai dela também não tem. E a grande maioria eram pais já mais velhos. Já eram tem sentido. Adolescentes com 14, 15, 16, 17 anos e os pais já tudo 45, 50 já. Uma grande maioria. Né? Não tinham pais novos. A maioria já eram pais mais velhos. Tanto que eu até fiz uma brincadeira, entre aspas, com eles, né? Com aquela história da nota de dinheiro, né? Porque teve uma ocasião bem complicada que faltou um professor, rolou uma discussão lá, os caras aloprando a sala, quebrando coisa, sabe? Fazendo uma bagunça. E eu entrei lá, não conseguia conversar com os caras de tanta zona que eles estavam fazendo. Tive que me exaltar um pouco para conseguir chamar a atenção deles, né? Até a galera se acalmar um pouco. E eu falo, pô, o que tá acontecendo, cara? E a galera, né? Aquele efeito de manada, né? Um quebra, vai todo mundo começa a quebrar. Aí eu fiz aquela brincadeira da nota, né? Abri a carteira, tirei R$50 que tinha na carteira. Falei, se eu entregar para vocês agora, alguém quer esses R$50? Se eu der para você, você quer? Quero. Tá, beleza. Eu peguei e amassei a nota. Falei, se eu te entregar agora amassada, você quer? Não, também quero. Tá. Aí eu peguei uma caneta e risquei assim a nota. Falei, e agora, você quer essa nota amassada e riscada? Sim, ainda quero. E se eu rasgar a pontinha dela? Rasguei a pontinha da nota de 50 assim. Você ainda quer essa nota rasgada, amassada? Quero. Por quê você quer essa nota? Falei, porque ela não perde o valor. Falei, exatamente. É isso que vocês não têm. Vocês não têm ideia do que é valor. Não é porque tá amassado, riscado, rasgado que perdeu o valor. Ainda tem o mesmo valor. E vocês não têm valor nenhum. Com essa frase eu encerro o nosso podcast. Obrigado, boa noite. Vai tomar no cu essas histórias aí, ó. Não, eu confesso que eu aprendi muito mais do que eles lá, você pode ter certeza. Eu não tenho dúvida. Até eu aprendi agora. Mas eu não faria isso com a nota de 50 nem fuder. Não, eu voltei ela, dobrei, pus no bolso de novo e já era. Continuou valendo 50 conto. O rei do blefe. Cantina o rei do blefe. Vai se revelando o rei do blefe. Me lembrar de não jogar poker com esse filho da puta. Exatamente. Pensei na mesma coisa. Eu nem sei jogar poker. Continua fazendo isso aí. Mas truco nós jogava bem, né? Truco a gente mandava bem pra caramba. Então vamos lá. Aquela pergunta do Henrique, que ele tinha perguntado quais eram os sonhos dos nossos pais. A gente sabe, né? Dos sonhos dos nossos pais. Vocês sabem? Eu sei um pouco. Sei pouco também. Basicamente, os sonhos dos meus pais eram comprar uma casa, ter alguma estabilidade financeira, ter um carro, de preferência um carro do ano,
Na época deles, era muito comum você usar esse termo, carro do ano. Muito. E, depois dos filhos, oferecer um padrão de vida melhor do que eles tiveram, de forma que a gente pudesse ter tranquilidade para poder estudar, sem precisar estudar e trabalhar. Certo. Basicamente, o que eu tenho do que eram os sonhos dos meus pais eram basicamente isso. O que eu sei dos meus pais é o seguinte: a minha mãe, ela trabalhou um tempo no aeroporto e ela tava para virar aeromoça. Não sei se ela ia fazer um curso ou fazer alguma coisa para ser aeromoça. Mas aí acabou que engravidou e tal, e ficou tudo para trás. É o pouco que eu sei dela. O do meu pai é um pouco mais complicado, porque o meu avô morreu, meu pai tinha 13 anos. E ele me conta essa história com bastante amargura, porque ele estava, acho que na 7ª série, 8ª série, não me lembro, e ele teve que parar de estudar para trabalhar. Não tinha outra opção, porque ele tinha a minha tia, que era uma irmã mais velha, não me lembro se ela trabalhava já na época ou não, e tinha um irmão mais novo, que ele acho que tinha 9, que é o Kiko, que todo mundo conhece, que deu aula para todo mundo, acho, né? Não sei se você teve aula com ele, Henrique. Eu deu aula de química para mim. Para mim e pro Caio também. Então meu pai parou de trabalhar para estudar, para ajudar, quer dizer, parou de estudar para trabalhar, para pôr dinheiro em casa. Então corta meio que na base, né? É complicado, né, cara? Foi bem difícil assim. Mas eu acredito ele é um que homem de porque ele Oi? é um porque ele é um homem de fibra, responsabilidade moral elevada, né? Sim. Limita as opções dele. Se ele fosse outra pessoa, 13 anos é uma idade perfeita para fugir de casa, por exemplo. Sim, então, na verdade, eu nunca conversei com meu pai muito a fundo sobre isso, mas acredito que não tinha muita escolha, né, cara? Não, mas Tipo, por isso eu tô falando, porque ele é uma pessoa de fibra moral impecável, de sim, caráter, né? Que sim. falou, eu vou levar o problema nas costas, porque eu vou levar, e ponto final. Coisa que hoje em dia remete àquilo lá que a gente estava falando antes, eu acho. Eu acho que as gerações passadas sacrificavam mais. É isso que eu queria dizer. Então eu acho que poda um pouco dos sonhos dele, mas acredito que o meu pai seria um grande artista, cara, porque ele gosta muito, assim. Tanto que eu, meu irmão, né, por sermos músicos, atores e tal, ele sempre gostou disso, ele sempre se envolveu, né? Então eu acho que se ele tivesse oportunidade, talvez ele teria sido um artista também. Assim, meu pai é um cara bastante sistemático, bastante perfeccionista em alguns aspectos. Eu acho que ele se daria muito bem nessa área. E acho que lá no fundo, talvez esse sonho esteja ali. Eu nunca tive muito diálogo com os meus pais a respeito do passado, para falar a verdade. Eu não sei. Eu tenho certeza que eles gostariam de proporcionar o que você descreveu também, Henrique, no começo: estabilidade, casa própria, educação, enfim. Tinha um outro termo naquela época, né? O sonho da casa própria. Isso, o sonho da casa própria, o hoje carro em dia, do ano. É. Isso eram coisas que é engraçado, né? Para minha mãe, a casa própria é o primeiro lugar. Para o meu pai, eu acho que dá para colocar na discussão, era o carro do ano ou a casa própria que importava mais. Eu não sei responder, para falar a verdade. Mas eu não sei se eles tinham assim sonhos assim do que fazer profissionalmente ou de viajar ou nada desse tipo. Não sei te responder. Eu tenho muito poucas memórias de quando eu era criança. Eu não me lembro de ter participado desse tipo de discussão, sabe? Para ser bem sincero, eu também não, viu? Nesse sentido, eu também não saberia dizer. Eu sei que minha mãe canta desde muito jovem, mas eu não sei se ela teria seguido essa carreira se ela tivesse oportunidade. Não sei também não. Minha mãe teve uma educação mais elaborada. Ela também teve aulas de música, participou de banda, ela até tocava alguns instrumentos. Com certeza deve ter feito drama, né? Tipo teatro, porque era parte do currículo dela também. Coisas do tipo. Meu pai já foi mais do tipo que largou a escola para começar a trabalhar muito cedo, né?
também pulou de trabalho em trabalho a vida inteira. Eu não me lembro praticamente dele ter ficado grandes períodos assim sem trabalhar. Não sei dizer se eles tinham outras aspirações e acabou tudo meio que mudando de caminho. Eu sei que eles sempre tiveram como prioridade proporcionar a melhor possível existência para nós dentro de casa, mas com certeza eu acho que eles devem ter tido em algum momento outras intenções que acabaram tendo que ficar para trás, né? Eu acho que muito disso são conversas que nunca vão acontecer. Talvez não. Talvez não. Se os indivíduos que estamos falando estiverem vivos, é possível de acontecer ainda. Se eles escutarem isso, de repente aparece como pauta em algum momento. Não é não? Eu acho possível sim, cara, essa colocação do Henrique, porque hoje eu vejo meu pai e minha mãe muito mais próximo de mim do que nunca foi, entendeu? Depois que eu saí de casa, que eu tive meu filho e tudo mais, o nosso convívio mudou demais, assim. Mudou para melhor, né? Então, hoje eu consigo conversar com meu pai sobre qualquer assunto. Consigo sentar e tomar uma cerveja com ele e falar sobre qualquer coisa, sabe? Meu pai hoje é uma pessoa muito aberta, um cara muito legal. Lógico que todo mundo tem defeitos, né? É engraçado como o tempo foi passando e parece que os defeitos dele foram diminuindo, ou eu fui deixando de lado os defeitos dele e fui olhando só para as partes boas, não sei agora. Mas assim, eu vejo ele... Pode ser as duas coisas e mais uma outra coisa também, que é um problema muito grave, inclusive, nas famílias. Excesso de convivência. Sim. Sem dúvida. Quando você diminui isso, porque se você for ver bem, seu pai escolheu morar com sua mãe. Ele não escolheu morar com você, nem com seu irmão. Aí o meu ponto de diferença quando as pessoas falam que eu sou bom com criança. Eu só pego os highlights, né? Exatamente. Eu só pego as horas felizes, eu não pego as buchas. Não, quando começa a dar as buchas, você devolve, fala, aqui, ó, é seu, se vira aí. Exato. Então é fácil você ver só as qualidades de alguém se você pega só os momentos felizes, né? Sim. Mas esse é um tipo de assunto legal, cara. Nem, por exemplo, hoje repetindo, eu consigo ter várias conversas com meu pai muito legal, assim, com a minha mãe também. Bacana. Você consegue, Henrique? Eu sei que você é muito mais próximo da sua mãe do que do seu pai. Cara, minha mãe, eu tinha... O único problema que eu tinha com a minha mãe quando eu morava com ela era esse que eu acabei de falar, excesso de convivência. Porque a gente se dava bem, na medida do possível, mas ela externalizava as frustrações dela, seja ela de qualquer origem, na gente. Se fode mais quem pode menos, né? É lei da natureza. Quando eu saí de casa, e eu saí de casa faz bastante tempo já, a nossa relação melhorou muito, assim. Ela era boa e melhorou muito. A relação que eu tinha com meu pai, quando eu morava com meu pai, era horrível, péssimo, sempre foi. E depois que eu saí de casa, ela não melhorou ainda, logo de cara. Foi melhorar muitos anos depois, por razões que eu não entendo até hoje. Mas o meu pai, eu até brinco com algumas pessoas que eu conheço, o meu pai foi abduzido, trocaram ele de corpo e entregaram a outra pessoa. Porque o meu pai hoje não é a pessoa que morou comigo. Eu conheci muita gente assim também. Mudou ele demais. Tem ideias diferentes, tem filosofias de vida diferentes. Eu me lembro que uns anos atrás a gente foi viajar e foi a primeira vez que eu conversei com meu pai de verdade. Eu perguntei para ele da história do trampo dele, né? E eu não sabia a história completa, não da boca dele, né? Aí eu conversei com ele, sei lá, quase uma hora, ele contando essa história. Esse dia foi um marco para mim, porque a minha relação com meu pai sempre foi muito bosta, assim. E nesse dia foi a primeira conversa de qualidade que eu tive desde sempre. E a partir daí as coisas ficaram desse jeito, elas não voltaram para o que era ruim, foi só melhorando. Que bom, né? Sim. É engraçado porque eu conheço seu pai não há tanto tempo assim, né? Não tive tanto convívio com ele, mas eu conheci seu pai desse jeito. Já bom, entre aspas aí, né? Seu pai já abduzido.
Seu pai foi sempre um cara muito legal com a gente, sempre foi um cara muito gente boa, sempre trocou ideia, fazia piada, sempre. Foi um cara legal pra caramba. E Que bom. o pai do Caio eu conheço há quase 30 anos, e é o mesmo cara de sempre. O pai do Caio sempre foi um cara tranquilo, um cara, tipo, em marcha devagar, conversava tranquilo, numa boa, dava risada dele, e até hoje, quando o Caio tava aqui meses atrás, fui lá, o mesmo cara, igual a 30 anos atrás, igualzinho. O mesmo cara. Uma coisa interessante sobre vocês dois, vocês viraram vizinho depois que vocês já não moravam mais lá, né? Na verdade, a mãe dele virou vizinho da minha mãe, né? Vizinha mais ou menos, né? Tem uns 2 quarteirões, né? Ô, louco. Se fosse quando vocês eram adolescentes, ia ficar morar na casa do outro. Já morava, já fazia. Né? Já fazia isso. E meu pai tranquilo na superfície, só. Uma pilha de nervos por baixo da tranquilidade. E ele sabe disso. Eu sou também. igual. Mas o que eu acho legal do meu pai, assim, esse lance de gerações, ele convive muito bem com a gente. Né? Vocês são prova disso, né? Vocês já conviveram na minha casa com ele. Meu pai é o cara que vai sentar, vai tomar cerveja junto e vai falar merda e contar piada junto com a gente, entendeu? E vai dar risada. É isso que eu tava pensando quando você tava falando lá atrás das gravidez que vocês, da sua família, né? Uhum. Quando seu irmão tinha 18 anos, seu pai tinha só 36, o dobro. Exatamente. Né? Ou seja, ele tinha minha idade. Se eu tivesse eu ia ter, pela mesma matemática, eu ia ter uma criança de 20 anos agora. Exato. Claro que a gente ia falar a mesma língua. Exatamente. Né? Sem dúvida. Será? Eu acho, cara. Essa diferença de idade é muito pouca para você ter, assim, para você conseguir ignorar totalmente os gostos enquanto seu filho está crescendo. Mas tem o lance de personalidade. Sim, claro. Tem o lance de querer cobrar coisas nos seus filhos que, na verdade, você gostaria de fazer para si próprio. Sim. E aí... Mas o que o Caio está dizendo é que você teria a possibilidade de estar muito mais próximo. Eu acho. A distância ia ser menor. Por exemplo, você está com 38, Henrique? 40. 39? Você fez 40 já? Se você tivesse já. um filho de 22, 23. Eu não sei, se o meu filho fosse parecido comigo, íamos ter muito problema. É disso que eu tô falando. Não, sim. Não, problema tá. Se o meu filho fosse parecido com a minha esposa, a gente ia ter zero problema. Problema vai ter ponto final. Mas assim, você tendo 40, com a cabeça que você tem hoje, se você tivesse um filho de 23, é muito mais próximo, entendeu? Do que se você tivesse 55 e um filho de 20. Sim. É muito mais próxima a geração. A linguagem é mais próxima. Eu nem consigo mais ter 55 e um filho de 20. Então. Pois eu acho que o fato da tecnologia estar tão presente na nossa vida também pesa muito hoje em dia. Exato. Por exemplo, quando o pai do Felipe teve o irmão dele, ele tinha 18 anos. Ou seja, quando meu pai teve a mim, ele tinha o dobro da idade que o pai do Felipe tinha. Tipo, é muita diferença. O que você quer dizer? Eu quero dizer assim. A tecnologia muda muito. Eu quero dizer assim. Eu tô tentando retreinar o meu currículo para mudar de carreira, né? Vamos supor que eu consiga um trabalho na área da tecnologia que eu tô buscando. O meu pai é o cara que não abre um e-mail, não abre uma mensagem de texto, tá ligado? Ele só usa o telefone para ligar. Se eu nunca vou ter a oportunidade de ter uma conversa com ele a respeito do meu trabalho, porque tudo para ele daquele elemento... Bom, já é mais ou menos assim, porque se ele começar a me falar de coisas do trabalho dele da época, que é um trabalho que não existe mais, eu também não vou entender porcaria nenhuma, porque eu não entendo nada de mecânica prática. E talvez ele não pudesse te ajudar, né? Exato. O caso seria o contrário. Se você tivesse um filho agora de 20 anos, ou o Henrique, e ele estivesse indo para essa área, você poderia ser um norte para ele. Porque sim. você já está inserido nisso, né? O Henrique, né? Na área de TI e tal. Você já está mais avançado. Você poderia ser um espelho. Mas eu quis me aprofundar mais nessa questão, porque é o seguinte. A tecnologia, ela existe desde que o ser humano inventou a primeira ferramenta. Sem dúvida. A única coisa que vai mudando são as tecnologias em si.
Porque vamos pensar aqui nos nossos avós, que nasceram, sei lá, em 1920. Na época deles não tinha TV, não tinha carro. Aí apareceu o primeiro carro. Aí o filho que apareceu, que é o jovem da época, apareceu dirigindo o carro. O vô que sempre andou a cavalo falou: cacete, eu não vou conseguir dirigir isso aí nunca. Olha, tem alavanca, tem pedal. Que? Não dá. Então, se a gente fizer traçar esse paralelo, as tecnologias serão diferentes em qualquer situação, porque a evolução humana não para. E pelo contrário, ela é exponencial. E aí vai ter tecnologias que a gente não vai conseguir usar direito, que os nossos filhos vão usar. Sim, Eu isso acho que óbvio. eu acho que você tem razão. O que eu Sim. quis dizer antes era só uma questão assim de relevância, entendeu? Por exemplo, o que é relevante, sempre foi super relevante para o meu pai, não é o que é relevante para mim. E vice-versa. As coisas que eu tenho interesse, ele também não se interessa. Então, mas Entendeu? quando eu quis perguntar essa história do sonho dos pais, porque geralmente eles projetam o que eles acham bom para eles, para a gente. Certo. Então, se o seu pai tinha um sonho de ter a casa própria, fatalmente ele quer que você também tenha. E hoje em dia, eu vejo que menos pessoas querem comprar uma casa, porque eu não sei se as pessoas querem ficar no mesmo lugar, se elas acham que isso é um bom investimento. É nessa linha de raciocínio que eu queria chegar quando eu fiz essa pergunta. Por quê? Porque o que era interessante como valor de sucesso, de bem-sucedido naquela época, não é igual a hoje, que não vai ser igual para as futuras gerações. Vou dar um outro exemplo para vocês vão entender. O quanto que o seu pai falava de aposentadoria, o quanto que você fala de aposentadoria e o quanto que as novas gerações vão falar sobre. A gente vai migrando para uma discussão a respeito de ao que você dá valor, né? Sim. Qual é a regra pela qual alguém mede sucesso, enfim, financeiro? Como se media antes, como se mede Exato. na nossa e E como como isso se. vai evoluir? Qual a Era esse projeção para questionamento isso? que eu queria chegar. Eu, Legal. sinceramente, não. É uma outra coisa que eu não me lembro de ter tido grandes trocas assim com meu pai e com minha mãe a respeito. Nós temos um relacionamento meio distante para, acho que as convenções normais de uma família. Só que todos Mas você já nós. teve essa conversa com alguém mais velho? Ah, sim, com muitas pessoas. Muitas pessoas. Sem dúvida. Assim, não tanto dentro de casa, mas assim, ao decorrer da minha vida, com muitas pessoas, até porque eu sou o tipo de pessoa que escuto qualquer pessoa que quiser contar uma história para mim. Eu vou escutar sem fim. Assim, eu tenho a maior paciência e interesse do mundo em escutar as pessoas contarem as histórias delas, e gente de mais idade é o que eles mais gostam de fazer, é compartilhar as experiências deles, né? Então, Acho que é difícil. isso eu acho um ponto positivo da nossa geração. E eu acredito que, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço da nossa faixa de idade, consegue ouvir as pessoas mais velhas com mais experiência. Mesmo que seja uma besteira, mas consegue ouvir. Eu acho que muito disso também vai da educação que a gente teve. Uhum. Além de, eu acho também que as gerações que vieram depois têm uma. Eu acho que o déficit de atenção é mais embutido nas gerações que vieram depois da gente. Eles têm que ser constantemente estimulados. E é aí que a tecnologia mostra o lado negativo, eu acho, hoje em dia. Mas tem bastante gente também, mais ou menos da nossa idade, que não gosta muito de ouvir, não. Não, tem, claro, claro. Mas eu tô comparando com a geração próxima. A geração próxima da nossa não ouve muita coisa, não. A próxima pergunta que você ia fazer, Henrique, qual era? Eu meio que embuti essa próxima nas outras, que era os sonhos dos nossos pais, os sonhos dos pais deles, Tá. e qual era o nosso.
Beleza. Sonhos dos pais deles, por exemplo, no meu caso, todos os meus avós trabalhavam na roça. Então, o sonho deles era ter uma colheita boa. Era Então, isso. então vou fazer o seguinte. Como ontem foi Mabon, a última colheita, vocês sabem do que eu estou falando, vocês dois sabem do que eu estou falando. Então a gente guarda isso para o próximo episódio, que a gente já passou do tempo aqui. Então a gente continua esse papo que tá bem foda, e a gente pega esse gancho daqui, os sonhos dos nossos avós, e parte para os nossos sonhos, e a gente vai mesclar isso com as gerações aí, com os conflitos que tem por vir. E que vai dar continuidade também, mesclar isso que a gente estava falando de que o Henrique levantou, que é legal pra caramba, que é a medida, como cada geração mede o valor, né? O sucesso econômico. Pra gente mensurar isso, exatamente. Isso, para deixar legado para as próximas gerações. Legal. Isso é legal demais de falar. Se, por exemplo, sucesso romântico ou artístico ou de qualquer outra forma era fator antigamente ou não, e para onde a gente e essas gerações que vêm depois podem levar isso também. Ter família, por exemplo, era um fator era um sonho, era um valor, sucesso, né? Ou não. Sim. E aí é uma outra coisa que entra o que eu estava martelando de sacrifício. Quantas pessoas sacrificaram os próprios sonhos deles só para não desmanchar uma família. E aí por diante. Muito bom. Tá tudo anotadinho aqui, vai ficar para próxima. Legal. Você amiguinho que está nos ouvindo, seja ele de qualquer geração aí, qual for, curte aí, se você gostou aí, deixa um comentário, qualquer coisa, né, pra gente poder continuar. E se você for da geração Z, para de ser chato pra caralho, filha da puta. Já tá reclamando já, nem? Já vai dar o enter já. Já dá um feedback pra nós aí. Pode ser negativo, pode ser hater. A gente gosta de hater também. Beleza? A gente adora. Então, eu até prefiro hater. Hater engaja mais. Engaja pra cacete. Né? Dá um dislike, então. Hater comenta. Xinga sua mãe. Muito bom. A gente vai fazer, quando a gente estiver já na hora de fazer um merchandise, a gente vai fazer uma camiseta. Brother, discute comigo, vai. Isso, exatamente. Pode xingar. Exatamente. Muito bom, senhores, meus brothers. Gratidão aí por esse papo. Vamos continuar na próxima, pegando esse gancho aí. O segundo episódio já tá por vir. Beleza? É nóis, então. Aquele beijo no popô gostoso. Valeu. Gostoso. Adeus. Esse podcast foi editado por Apoio 7 Porções.